E aí, auditório, tudo bem? Continuando nossa viagem sobre as escolas da administração, hoje a gente vai falar sobre a primeira delas, que teve uma sacada que hoje parece óbvia, mas naquele tempo nem tanto. Estamos falando de 1930, contexto entre as duas guerras, e a gente tinha uma economia um pouco debilitada ainda, e foi a primeira vez nesse período, a partir dos estudos de Hawthorne, de um camarada chamado Elton Mayo, que os acadêmicos de administração sacaram, esse cara era psicólogo, ele sacou que existiam influências, não necessariamente relativas a tarefas e fatores objetivos, que influenciavam no desempenho das pessoas dentro das organizações. Então, a Escola das Relações Humanas foi a primeira a perceber que o subjetivo interfere no objetivo. A meta dela, basicamente, era aumentar a lucratividade das empresas, diminuindo os conflitos. E isso fez os estudos nesse sentido, fizeram necessário, trouxeram à tona que a influência do grupo interfere no individual. Nos comportamos de um jeito enquanto indivíduo, mas em grupo temos uma tendência a alterar levemente ou com muita força, muita ênfase esse comportamento que teríamos, né, se não fosse influência grupal. Então, esses estudos de Hawthorne, Hawthorne era um bairro lá em Chicago, e a fábrica que foi estudada por esse camarada Elton Mayo, ele visava perceber como coisas objetivas interferem no desempenho. Ele começou alterando a iluminação, e aí ele sacou que a partir do momento em que ele começou esse estudo, os funcionários mudaram o desempenho deles, indiferente à luz aumentar ou diminuir. E ele ficou, meu irmão, que bexiga é essa? Eu aumento a luz, o desempenho aumenta. Eu diminuo a luz, o desempenho aumenta. O que é que está acontecendo? Ele fez esse estudo em fases. Ele separou os funcionários em determinados segmentos. Esse estudo teve 4 fases. O vídeo que eu mostrei para vocês ilustra bem isso. Mas a sacada geral foi que a produtividade dos trabalhadores ela é determinada por padrões informais. Ou seja, o grupo interfere no individual. E a partir de entrevistas com esses funcionários, ele percebeu que esperança, medo, expectativa interferem no desempenho do trabalho. Afinal, nós não somos robôs em que ligamos ou desligamos determinada chave quando a gente chega ou sai do trabalho. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o nosso desempenho do pescoço para baixo é influenciado pela nossa cabeça do pescoço para cima. E, assim, existem grupos informais, existem influências, existem coisas que interferem diretamente no desempenho dentro das empresas e elas precisam ser consideradas. Isso significa dizer que o trabalho é tipicamente uma atividade de grupo, ou seja, as pessoas podem ser influenciadas, não controladas. Existe influência dos grupos formais, que são aqueles setores institucionais, por exemplo. Estou falando do setor de marketing, setor de produção, setor de gestão de pessoas, mas existem os grupos informais que também interferem nesse convívio e nessas relações de trabalho. Galera que gosta de futebol, galera que gosta de gato, galera que gosta de tomar uma. Esses grupos informais e a conexão entre eles interferem em como as pessoas interagem dentro das organizações. Afinal, todos nós temos necessidades. Essas necessidades são de segurança, afeto, aprovação social, prestígio, autorrealização, coisas subjetivas que, por mais que diretamente as empresas não tenham controle, mas elas influenciam diretamente na percepção que seus funcionários têm acerca dessas coisas. As pessoas gostam de ser ouvidas sobre o seu trabalho. Afinal, o trabalho compõe uma grande parte de quem nós somos e o que nós fazemos. Isso é tão forte, pessoal, que quando você vai se apresentar num ambiente qualquer que as pessoas não te conhecem, você se apresenta pelo que você faz, pelo que você trabalha. Eu sou estudante, eu sou professor, eu sou técnico em administração, ou seja, você se identifica diretamente com sua profissão. E isso tem um impacto direto em todas as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos o homo social.
não o homo econômicos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por mais que fatores financeiros, monetários, materiais influenciam a nossa maneira de enxergar o mundo, são as nossas relações sociais que firmam o nosso convívio e identidade pessoal. Essa identidade pessoal, ela vem de estímulos entre as pessoas que nós convivemos. Esse convívio nem sempre é harmônico, inclusive, às vezes a gente reclama, mas não necessariamente tem repertório ou consegue expor diretamente a motivação para a nossa reclamação. Inclusive, pessoal, a gente pode colocar nesse momento os pontos fortes e pontos fracos dessa teoria das relações humanas. A gente pode dizer como pontos fortes que foi a primeira vez que a liderança foi vista como um dos fatores motivacionais. Foi a primeira vez na história da administração em que tínhamos fatores subjetivos e a influência deles no ambiente de trabalho. Como pontos fracos, podemos sugerir que essa escola deu tanta atenção em aspectos subjetivos que esqueceu um pouquinho de alguns aspectos objetivos, razões técnicas que justificam o emprego das funções administrativas dentro das empresas. E isso é complicado, porque essa escola também partiu da premissa que dá para prever a reação a determinados estímulos. E isso nem sempre é verdade. Nem sempre o grupo diz diretamente como o individual vai se comportar, afinal, existem exceções de toda a natureza. Como eu gosto de dizer, existe gente para tudo nessa vida, né? Tem gente até para tocar gaita, quanto mais para outras coisas. E aí, uma evolução desta escola foi a lógica comportamental, ou seja, essa escola comportamental, que foi um avanço das relações humanas, ela bebeu diretamente dessa fonte, mas ela deu um tom mais pragmático a essas reflexões que anteriormente tinham sido feitas. Existem alguns exageros, algumas limitações que a escola comportamental tentou vencer. O estudo central dessa escola foi como motivar as... Probleminha técnico aqui, mas vou retomar. Eu estava falando sobre motivação, colocando ela como a principal razão para a escola comportamental ter avançado nesses estudos. E motivação aqui, entendam como motivo para ação, motivo para agir. Então, ela quer não, uma abordagem um pouco mais pragmática, que teve algumas percepções. Afinal, nem todos os funcionários motivados vão produzir bem, assim como nem todos os funcionários que produzem bem são motivados. Ou seja, a motivação é uma coisa complexa. O homem não é apenas algo social, ele é complexo, porque ele mesmo não se entende por muitas vezes. O que a gente tem, de maneira geral, é a frustração como o exercício diferencial entre o que se espera que aconteça e a realidade. E aí a gente tem a interação dos integrantes e esse exercício físico e psíquico, algo muito difícil de ser regulado pelas instituições. Mas a principal sacada é que isso tem sim que ser considerado. E existem algumas teorias que discutem isso, a exemplo da pirâmide de necessidades de Maslow. Na nossa aula sobre isso, eu postei um podcast muito bom que explica que essa teoria do Maslow, ela é, de certa forma, deturpada. Ele não disse bem o que alguns livros colocam como obra dele. Mas, de maneira geral, quando a gente vai discutir esse assunto, o que nós temos é um ciclo de necessidades em que para ser satisfeita, é necessário que a anterior tenha sido vencida. Pelo menos é isso que convencionam-se que Maslow falou. Eu não vou adentrar na profundidade desse assunto, mas, de maneira geral, o que temos são ordens de necessidades. A necessidade, por exemplo, de recursos fisiológicos supridos. Estou falando do comer, estou falando do beber, estou falando do sono. Eu estou falando, num segundo momento, das necessidades de segurança. Você se sentir seguro no seu trabalho, você não ter receio de a todo momento ser demitido. E aí entra as necessidades sociais, que é essa relação entre as pessoas e com as pessoas. Estou falando dos amigos, estou falando da família. E aí, num quarto momento, nós entramos na necessidade de estima.
em que você tem uma certa, um certo avanço, digamos assim, em que as pessoas querem ser desafiadas, elas querem, de alguma maneira, reconhecimento para, num último momento, numa escala mais superior, a necessidade de autorrealização eventualmente ser suprida. Outra teoria que discute isso, eu estou só pincelando, certo, pessoal? Sugiro que vocês se aprofundem nessa aula que tem lá, só para compreender melhor esse tema, e na apostila que passei a vocês. A gente tem a teoria X e teoria Y do MacGregor, e é importante que fique claro que elas não são ideias antagônicas. O MacGregor coloca perfis de pessoas. Algumas precisam de supervisão constante e veem o trabalho mais ou menos que como uma punição. Estas precisam ser acompanhadas mais de perto. Já outras enxergam o trabalho como parte importantíssima e fundamental para a autoidentidade e compreensão de quem são. Essas precisam de acompanhamento, sim, mas em menor escala, devem basicamente ser motivadas com desafios que elas considerem interessantes. Outra teoria são a dos dois fatores, que coloca fatores satisfacientes e insatisfacientes. Deixa eu tentar traduzir. Imagina você estudar num ambiente sujo, trabalhar num ambiente barulhento, com calor. Fatores físicos influenciam no teu desempenho. Dificilmente você vai conseguir desempenhar um bom trabalho se você não tiver mínimas condições ambientais, como a temperatura adequada, como a limpeza do local adequado. Mas veja que essas coisas não garantem que você vai desempenhar bem o teu trabalho. O que é que o Herzberg quer dizer com isso? Você tem fatores que influenciam como condições mínimas para o trabalho, mas elas não garantem um bom trabalho. E aí, gente, como eu falei para vocês, a minha intenção aqui era pincelar esse tema. Eu não tinha pretensão de fazer uma nova aula sobre esses assuntos, queria apenas fazer uma exposição sobre isso. Tenho certeza que ficou um pouco rápido, mas quando vocês complementarem com os estudos das aulas anteriores e me fizerem perguntas, certamente a coisa vai clarear melhor. Repito, estou à disposição, é só perguntar. Valeu!